porque Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. É o destaque principal do nosso site. O pessoal vai clicar aí na notícia para a gente ver, porque Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. O treinador foi comunicado da decisão por Edinaldo Rodrigues, que foi reconduzido à presidência da CBF, depois de uma decisão do ministro Gilmar Mendes. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, também conversou com Edinaldo, foi informado da decisão. A informação foi inicialmente veiculada no GE e confirmada aqui pela equipe do UOL, de UOL Esporte. Diniz permaneceu por 6 jogos no cargo, com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O contrato iria até junho deste ano de 2024. Com a renovação de Carlo Ancelotti para o Real Madrid, lá com o Real Madrid, e a queda do treinador do Fluminense, a CBF volta lá para o começo, a estaca zero, na busca por um novo técnico. Agora, o favorito para assumir a seleção brasileira é Dorival Júnior, que tem contrato com São Paulo até o fim do ano de 2024. Em março, a seleção brasileira vai fazer 2 amistosos contra a Espanha e Inglaterra, os 2 na Europa. Nessa quinta, ontem, o ministro Gilmar Mendes anulou, depois de 27 dias, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estava afastando do cargo Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele voltou ao cargo. Com essa medida, ele reassumiu o controle da CBF. E a decisão ainda liminar vai ser julgada pelo plenário do Supremo, sem data ainda, está em recesso, o STF só volta em fevereiro, mas a notícia é essa: Fernando Diniz é demitido, não é mais técnico da seleção brasileira masculina de futebol. E essa demissão do Fernando Diniz, ela muda tudo, Michele, porque sem o Diniz como interino, agora sim a CBF vai com tudo para tentar a contratação do Dorival Júnior. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, está full pistola, está muito bravo com essa chegada da CBF agora para tentar contratar o Dorival Júnior. Dorival Júnior está no meio do planejamento dele para a temporada de 2024. Todos os atletas que estão sendo contratados pelo Tricolor para esta temporada, claro, tem o aval do Dorival, para que o time tem a cara dele nesse ano de 2024, para que tudo se ajuste ao estilo do Dorival. E agora chega essa proposta e ele pode então sair, pode ir lá comandar a seleção brasileira. O que existe, Michele, é assim, dentro do São Paulo, que todo mundo pensa é o seguinte: é muito legítimo o Dorival sair e assumir a seleção brasileira, porque é um sonho de qualquer treinador brasileiro assumir a seleção brasileira. E não é diferente com o Dorival, que já externou isso em várias entrevistas. É muito legítimo, muito justo, muito compreensível. O presidente Júlio Casares está bravo com a CBF ter chegado agora, nesse momento. Já poderia ter feito essa proposta antes, mas não fez. Por quê? Porque o Edinaldo não estava como presidente. Inclusive a FIFA e a Conmebol vão mandar membros aqui, representantes na semana que vem aqui para o Brasil, para acompanhar todo o processo de eleições da CBF. Tá um quiprocó danado e só isso que está impedindo a ida do Dorival Júnior lá para a seleção brasileira. Ele quer muito, mas quer entender como é que vai funcionar essa logística. O Dorival Júnior é um cara de 61 anos de idade, entra muito naquilo que eu falei, de estar vivendo um grande momento na carreira. Acabou de ganhar uma Copa do Brasil, aliás, bicampeão seguido aí da Copa do Brasil, campeão da Libertadores na penúltima Libertadores. O Dorival Júnior, ele já pegou time na zona do rebaixamento e subiu com esse time, livrou esse time do rebaixamento. Já pegou time cheio de craque, aí como era o Flamengo recentemente, e foi campeão. O Dorival Júnior, o que eu quero dizer com isso? Ele já passou por muita coisa no futebol, ele já provou o seu valor em times estruturados, em times bagunçados, em times desacreditados, em times bem montados. O Dorival passou por futebol gaúcho, campeão paulista, campeão paranaense, campeão, ganhou a Copa do Brasil, como eu disse, ganhou a Libertadores, enfim. O Dorival Júnior, para mim, é um cara que se provou, é um cara atualizado, é um cara que se dá muito bem com os jogadores, é um cara que está bem, está em grande fase. Para mim, ele tem todos os pré-requisitos para assumir a seleção brasileira nesse momento. Na verdade, a saída do Diniz é uma saída já que anunciada, né? O cara que faz o trabalho que ele fez, a seleção brasileira, né? Um trabalho dele só, né? Aquelas coisas que eu não suporto, mas eu respeito as pessoas que pensam diferente de mim, que tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, entra o Edinaldo de novo, aí que é o Dorival Júnior. Agora, qual vai ser o treinador que vai querer ficar do lado do Edinaldo? Qual treinador que tenha consciência disso? O cara queria o Ancelotti, aí pega o Diniz como interino e agora quer contratar o Dorival Júnior. Desculpa, qualquer treinador quer aceitar, depois vocês não reclamam. A CBF
acelera para contratar Dorival Júnior do São Paulo. Confirmada a demissão de Fernando Diniz pelo presidente, novamente, da CBF, Edinaldo Rodrigues. Foi nesta tarde e a conversa não foi nada agradável. Diniz ficou uma arara, como dizem na minha terra, viu, Zupac? Ficou bravo com a forma como foi o contato. Com muita razão. E terá que pagar multa ao São Paulo. A multa são 3 salários. E o São Paulo... 3 salários. São Paulo complicaria a vida do São Paulo, e aí, mas não tem o que fazer também, não é? Se o Dorival quiser ir para a seleção e a CBF pagar a multa, o São Paulo não tem rigorosamente nada a fazer. Né? Se a CBF está disposta a pagar a multa, a decisão está com o Dorival Júnior, não está mais com o Júlio Casares. Esse é o ponto. Assim, a demissão do Diniz, o presidente tem, uma vez presidente, né, reconduzido ao cargo, ele tem todo o direito de demitir e contratar quem ele quiser. Agora, diante desse caos que se instaurou na CBF, né, dessa desmoralização absurda da entidade, perda total de credibilidade, ele ser reconduzido ao cargo e, horas depois, procurar um técnico empregado, tendo ele um técnico contratado, é um desrespeito tão grande. Ele pode não querer mais o Diniz, e a gente pode discutir aqui os motivos, mas ele pode não querer Diniz, ele pode querer o Dorival no lugar. Horas depois ele procura um técnico que está contratado, tendo ele um técnico já contratado, é muito desrespeito com o Fernando Diniz, muito desrespeito. Então ele pode arrebentar o ano 2024 inteiro do São Paulo, mas no pódio do Fluminense é tudo muito confuso, é tudo muito confuso. E ele está demitindo, e ele demitiu o Diniz por quê? Por quê? Essa é a minha grande dúvida. Porque assim, se ele não gostou do trabalho do Diniz nos primeiros jogos, demitisse no fim dos primeiros jogos. A impressão que eu tenho é que ele está fazendo essa troca agora para mostrar que ele volta com força. A impressão que eu tenho é que essa demissão sumária do Diniz e esse avanço desrespeitoso dentro desse contexto em relação ao Dorival Júnior é também para mostrar que ele volta com força. E para quem sabe, com o técnico, uma vez que não deu certo o projeto interino, com um técnico que vem de boas temporadas, que talvez tenha uma aprovação maior para um projeto mais longo na seleção, tentar também melhorar a imagem dele com opinião pública. Uma mostra de poder político e uma tentativa de cortina de fumaça por um lado, esquecer os problemas jurídicos e políticos da CBF e melhorar a imagem dele perante a opinião pública. Nada contra o Dorival, não é uma questão entre Dorival e Diniz, não é essa a discussão. É até injusto que eles sejam expostos, porque eles são muito amigos nesse tipo de situação, mas é um movimento que me parece mais personalista e político do que propriamente um movimento esportivo do Edinaldo Rodrigues, depois da vergonha mundial que ele passou, ele garantiu que o Ancelotti seria o técnico da seleção brasileira e ele, evidentemente, vai ficar lá na Espanha, porque ele tem muito mais o que fazer do que vir para essa bagunça que é o Brasil.